que já acompanha o canal há algum tempo, com certeza já deve estar ligado que eu falo bastante de BL, não é? E eu não sou muito seletivo, eu falo tanto das obras conhecidas quanto das esquecidas por Deus. Mas uma coisa que eu recebo comentários perguntando sobre era se eu falaria de GLs no canal em algum momento. E sim, eu irei, e isso será feito no vídeo de hoje. Pois no vídeo de hoje nós iremos falar de um mangá que eu achei aleatoriamente pela net, que inicialmente me chamou a atenção por ter uma arte linda. Sério, saca só isso aqui, puta que pariu, é muito foda, lindo de morrer. Mas que além disso, durante a minha leitura eu tive uma grata surpresa, pois eu acabei descobrindo que era um GL. Então, antes de começarmos a falar dessa obra de arte, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e cogitasse virar um membro para ajudar com o trampo aqui dos vídeos. Onde que além de tu me dar uma força do garai, tu também vai receber prévia dos vídeos antes do lançamento, além de acesso antecipado aos mesmos. Assim como a Fernanda Souza Cavalcante, a Gabi Top 02 e o Nameless, que se tornaram os primeiros membros aqui do canal. Muitíssimo obrigado, seus lindos. Mas, tendo dito isso, bora pro vídeo! Witches and Cigarettes, ou Majo Kyosaru, ou melhor dizendo em português, Bruxas e Baseados, ou melhor, Cigarros, é um mangá de publicação quinzenal que iniciou sua publicação em abril de 2025 e que está sendo publicado pela Wide Heroes, que é uma revista que eu nunca vi falar, mas que aparentemente é do mesmo guarda-chuva que publicou Killing Bites, que é uma obra muito boa por sinal, mas eu nunca vi ninguém falando. Uma pena. E também aparentemente essa parece ser uma revista focada em ecchi, mas enfim. A obra é escrita por Kyohei Shibata, que é um autor que eu não sei se é homem ou mulher, e que infelizmente não tem nenhuma outra obra notável em seu histórico. O que é tenso. Mas, tendo isso em mente, a obra que nós iremos ver hoje, Bruxas e Cigarros, é um mangá do gênero ecchi, comédia, magia, GL, ai que delícia, drama, fantasia e slice of life. E sim, finalmente algo saudável por aqui. Uhul! Nenhuma tag tóxica. Mas bem, senhores, tendo isso em mente, com vocês já tendo deixado o seu like, comentário e hypar nesse vídeo, bora conferir o primeiro capítulo dessa obra-prima. A história se inicia na Europa do século XVI, onde que a gente vê duas bruxas conversando, coisa que além de nos apresentar para as nossas protagonistas, a mestra Chien e a sua aluna Tama, também nos é mostrado os conceitos das bruxas nesse mundo, onde que pelo menos no núcleo dos nossos personagens, as bruxas aqui funcionavam como curandeiras que faziam remédios em prol de ajudar as pessoas. Tanto que a Chien tinha pilhas e pilhas de cartas de agradecimentos pelos seus remédios. E bem, aqui nesse início mostra um pouco como era a relação dessas personagens. Há um dia que a gente vê que a Tama, que era a aprendida Shen, se mostrava tendo bastante admiração pela mesma. Essa que era uma bruxa bastante talentosa, mas meio reclusa. Tanto que ela atribuía todo o seu sucesso da venda de remédios para a Tama, já que a própria era horrível em realizar suas vendas. Mas infelizmente, como isso se passa na Europa e no século XVI, não tarda para a gente descobrir que estava acontecendo uma caça às bruxas naquela região. Tanto que as personagens até estavam planejando sair daquele país há algum tempo. Mas infelizmente, antes mesmo delas poderem decidir para onde elas iriam fugir, a casa delas acaba sendo invadida por aldeões e a Chien acaba ficando para trás, atrasando os aldeões na esperança de que a Tama conseguisse fugir em segurança. Assim, infelizmente, separando o caminho das duas. Mas, já na próxima página, a gente vê que se passaram 5 séculos e que atualmente a Tama estava vivendo no Japão, onde que depois de séculos de luta e sofrimento, ela afirma finalmente ter reencontrado com sua mestra, por via de um post no Reddit. Pelo menos foi o que eu entendi dessa cena. E meu Deus, que vida sofrida que ela teve. Ela teve que de comer do lixo até mesmo ser CLT. Eu entendo a sua dor, criança. Mas enfim, ela limpa suas lágrimas e se dirige até o apartamento de sua mestra, onde que com ela entrando no mesmo, nós acabamos sendo agraciados com essa página dupla do caralho, e eu acho que aqui é um ótimo momento pra eu falar sobre isso. Porque puta que pariu, a arte desse mangá é muito foda. Tanto que foi ela que me fisgou a ler essa obra. Porque, sério, tudo aqui é tão lindo e tão bem desenhado, desde o uso das rachuras dos personagens, os designs carismáticos, tudo é muito lindo, num ponto onde que até mesmo eu fui atrás do Twitter do autor para poder ver outras artes dele. Porque, caralho, o cara é pica, na moral. E com certeza só essa página dupla já vale a leitura do mangá. Não tem como. Voltando a falar da história, a Tama se reencontra com sua mestra, que atualmente parece só um reflexo cracudo e decadente da mulher elegante que ela já foi um dia. E isso com certeza foi um choque pra você.
minha Tamazinha. Tanto que ela até mesmo tenta ir lá perguntar o que tinha acontecido com ela e tal, mas com ela se apresentando, ela só recebeu de volta uma piadinha idiota, fazendo um trocadilho com o nome dela. Trocadilho esse que, por sinal, só funciona em japonês e tem a ver com bolas, então fica aqui um print com contexto. Bem, depois disso ela acaba tendo uma puta reação exagerada, vendo o que a sua mestra tinha se tornado, e isso acaba meio que soando familiar pra Shen, que se relembra vagamente da sua antiga aluna. Coisa que a Tama confirma ser ela mesma. Mas, como aqui é um mangá e ainda por cima um GL, a Shen disse que a sua ex-aluna tinha uma pinta do lado do mamilo esquerdo, e com ela querendo verificar se ela realmente era Tama, ela se joga em cima da mesma para verificar, e... bem, depois dela confirmar e receber um tapa na cara, elas acabam finalmente se sentando para conversar e se atualizarem sobre o que ocorreu nesses 500 anos. Onde que a Shen revela que, apesar de tudo, ela ainda estava focada em fazer remédios para ajudar a humanidade, e que nesses 500 anos que tinham se passado, ela tinha evoluído tanto na sua técnica que os comprimidos para ela já eram considerados coisas do passado. Assim mostrando para Tama o seu novo formato de medicamentos, que eram cigarros. Assim como já dizia o Gabriel Pensador, apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola, acende, puxa, prende, passa e joga. Não tem como. Desculpem por isso, foi mais engraçado na minha cabeça. Mas bem, dando sequência, assim como eu que achei tudo isso muito bizarro, a Tama também não ficou muito longe disso. Tanto que ela achou aquilo um absurdo, enquanto a Shin apenas achava aquilo genial. Mas que ela ficava se questionando do porquê não conseguia vender aquilo. Coisa que era óbvio, mas ela disse que alguns 20 ou 30 anos atrás, ela conseguiu vender alguns dos seus cigarros durante um período de recessão econômica no Japão. Coisa que não ajudou muito o lado dela, e a Tama sugere ela voltar para os formatos ortodoxos. Mas com a Shin se recusando, acaba que ficou por aquilo mesmo. E bem, com a Tama vendo aquilo, ela agarra sua mestra e diz que ficou procurando durante 500 anos na expectativa delas voltarem a trabalhar juntas. Mas que como ela tinha mudado tanto, ela já não conseguia mais se imaginar naquilo. Coisa que a Shin só responde, falando que ela também passou por muita coisa, mas com ela vendo quão arrasada a Tama estava, ela lhe dá um remedinho. Coisa que a Tama recusa, mas com a Shin acendendo, puxando, prendendo e passando, ela vaporiza na cara da Tama, e assim ela acaba caindo sobre o seu efeito do cigarro medicinal. Esse que, de acordo com a Shin, era feito para relaxar quem usasse. E sim, parece muito maconha. Mas, com ela agora estando sob o efeito daquilo, ela de repente se vê com a antiga Shin deitada sobre uma cama e... bem, tu já pode imaginar, né? Acaba rolando um puta sexo sinistro que eu não vou mostrar aqui. E bem, depois de tudo isso que rolou, a gente acaba vendo que tudo aquilo havia sido uma ilusão do remédio da Tama, onde que o efeito daquele cigarro era de criar uma ilusão com o maior desejo da pessoa. E rapaz, aparentemente o sexo foi muito violento. Olha só como é que ela tava se pulando no processo. Mas bem, já lisices à parte, depois da Tama ver que a sua mestra não tinha perdido o jeito com os remédios, elas começam a falar sobre os negócios da venda de remédios. Onde que aqui a gente descobre que a Shin estava falida, pois ela não conseguia vender nada. Mas que ela tinha fé que trabalhando junto com a Tama novamente, elas poderiam voltar a vender tanto quanto antes. Fazendo assim uma sociedade, onde que a Shin faria o produto e a Tama venderia. E galera, por algum motivo isso aqui tá me soando muito como, sei lá, um Breaking Bad GL version. E por algum diabo de motivo isso aqui me parece genial. Mas enfim, a Tama aceita o acordo e nós vemos outro painel lindo com a Shen surpresa por ela ter aceitado. E tadinha, ela ficou triste porque a Tama se decepcionou com a forma que ela tava agora. E caralho, a Tama se mostra uma tremenda tarada, porque dá pra ver que ela ficou mó excitada vendo esse lado mais frágil da Shen. A mina até babou, velho, cê é louco. Mas enfim, com a Tama queimando a mão com o cigarro, finaliza assim o primeiro capítulo desse, que pode vir a ser um grande GL da atualidade. E, bom, moleque, esse mangá é foda. Tipo, pra caralho. E é engraçado pensar que até agora o ecchi mais pesado que teve na história foi logo no capítulo 1. Com os outros capítulos o ecchi ficando mais à mercê de uma comédia bem engraçadinha. É bem bom, mas em especial ela fumando um vibrador me quebrou num nível que vocês não têm ideia. Mas tipo, apesar disso tudo, ainda tem umas paradas bem tensas. Tipo a história da Modi com a caça às bruxas, onde que todos os familiares dela acabaram morrendo queimado pra tentar salvar ela e tudo mais. É uma parada que lendo realmente me deixou chocado, porque eu não esperava. E caramba, a parte que ela perde o olho é bem brutal. Mas...
Por enquanto acaba meio que sendo que só isso, porque é uma história que ainda tá no início e não tem nem 10 capítulos publicados. Mas eu vejo um puta potencial de sucesso aqui. Seja pela arte pica, pelos personagens carismáticos, ou simplesmente por ser um GLzinho top bagarai. Numa vibe que eu sentia falta há muito tempo. Mas, no geral, é isso. Esse foi Bruxas e Cigarros. E dessa forma, antes de você sair do vídeo, siga o procedimento padrão com seu like, comentário e inscrição. E se possível, considere virar um membro para ajudar o canal e receber benefícios exclusivos. E, tendo dito isso, eu sou o Fux e... Tchau.